está gravada a lei de Deus na nossa consciência. Então é uma análise particular, íntima, né? Ir de encontro à trave dos nossos olhos, avaliar esse espelho ensombreado e nos ajustar. E é belo porque não faz referências à passagem, mas lá em Opinião Espírita, também de Valdo Vieira e Chico Xavier e Emmanuel entra nessa, e André Luiz, temos o título Examinemos a Nós Mesmos, um estudo da questão 919 do livro Opinião Espírita, em que ele diz assim: o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Depois vocês leiam tudo, tá bom? Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos, ou seja, sem parar, permanece estacionário. Então não adianta 1 ano, depois parar, depois 1 ano. Não, tem que ser 3 anos sucessivos. É aquela história de quando a gente empurra o carro na banguela, para a gente conseguir pegar no tranco. Então, sobre a questão 919, Opinião Espírita, examinemos a nós mesmos. Mas vamos a André Luiz. Eu trouxe apenas como referência, porque é uma casa de estudo, então é importante estarmos atentos, né, ao que essa casa nos convida a fazer sempre, que é conhecer a nós mesmos. Nessa epístola de Paulo a Coríntios, segunda epístola, 2 Coríntios, ele está nos chamando a atenção sobre uma questão comportamental. E André Luiz aproveita esse momento para fazer uma análise bem curtinha e direta sobre nossas ações. E a primeira coisa que ele chama a atenção lá no texto é assim: toda presunção evidencia afastamento do Evangelho. Já é a partir do item do primeiro parágrafo, né? Eu estou lendo do segundo parágrafo para cima, invertido. Então, por que ele está chamando a presunção? Aqui ele está chamando a atenção que nós devemos vigiar as nossas manifestações, porque geralmente nos ambientes sociais, familiares, profissionais, nós nos consideramos indispensáveis. E ele diz que na doutrina não existe isso. Não há aquele expert no trabalho, só ele pode fazer. Só ele dá conta. Se ele não tiver e não aprovar, não está resolvido. Então ele diz que é uma presunção, está havendo um afastamento do Evangelho. E aí ele chama a atenção que a humildade é a maior força para a transformação das criaturas. Precisamos ter humildade de saber que não estamos só, somos apoiados pelo plano espiritual. E aqui, uma leva enorme de irmãos, ombro a ombro conosco, para nos ajudar nas tarefas, por mais simples, elaboradas, complicadas, aperfeiçoadas que sejam. Nós não detemos o preciosismo de sermos, né, o capaz, o autorrealizador. Aí ele pede para evitarmos, né, que nas nossas manifestações venhamos a ter o autoelogio. Então, especificamente esse cuidado que André Luiz nos convida a seguir. Em seguida, fazendo também a inversão do parágrafo, a exploração da fé anula os bons sentimentos. O que ele quer chamar a atenção com isso? Aí ele fala sobre o profissionalismo religioso. Ou geralmente nas ONGs, não vamos falar só religioso, mas entramos num trabalho voluntário e transformamos no profissionalismo. Evidentemente, aí ele chama a atenção de uma forma bem direta, né, para não haver erro, na publicação de livros, na elaboração de palestras, nas pregações, no cuidado de administrar uma entidade que nós somos responsabilizados. Esse profissionalismo não trata especificamente do dizer assim, receber um salário, receber uma renda, mas ser o elemento que atrai as pessoas até nós, né? Aquele livro que vai receber um autógrafo, aquela posição dentro da empresa com estacionamento específico, as pessoas receberem com galhardia porque tem uma determinada atividade desenvolvida que ela é de destaque. O destaque nós sabemos que é só Jesus. Não temos destaque nenhum. Então ele chama atenção para isso, né? Para a gente ter os cuidados nos periódicos, traduções, revisões, né? Visitas nas casas de alguém, pregações e outras, qualquer tarefa. Não ir atrás do aplauso nem de reconhecimento nenhum, apenas servir de maneira incondicional e desinteressada. Depois ele chama atenção sobre que o Espiritismo nos traz um caminho libertador a partir da amizade e da gentileza. Que nós possamos estender o quanto possível nossas mãos aos companheiros e também às organizações, independente de ser a que nós prestamos serviço. E ele chama atenção que, inclusive, nas contribuições mensais, para não causar transtornos à gestão financeira, porque estamos no mundo material e a casa precisa de uma estrutura material. Mas ele diz que esse mesmo passo de amizade e gentileza, estendendo aos companheiros e organizações a nossa disponibilidade, não devemos escravizarmos, nem escravizar as instituições, a ponto de fazermos um desvio da lei normal da doutrina espírita, que são seus protocolos e seus postulados, a fim de agradar quem quer que seja. Nós não estamos no mundo para fazer isso, mas sim para servir a Deus e estar a serviço de Jesus. Também ele fala sobre o afastamento do dever quando se melindra com alguém, larga tudo, sai da casa, larga o serviço
e compromete a obra. E ele diz que isso chama deserção, quando eu deixo o trabalho, né? E o outro, ele chama atenção para a palavra empenhada, é lei do coração. Efetuar, né, e assumir compromissos apenas no limite das nossas possibilidades. Se nós não temos possibilidade para atender aquilo, nós vamos nos comprometer claramente. Então, como diz Jesus, seja o seu falar sim, sim, e o seu não, não. E aí, André Luiz nos convida para isso. E concluindo, ele chama atenção sobre que o espírito aqui está informado de que o acaso não existe. Não há o acaso. É isso? O acaso não tem. Há uma programação específica dentro do nosso merecimento, que é a causa e efeito das construções que vamos fazendo ao longo das nossas existências sucessivas. E aí ele pede para libertarmos-nos das cadeias mentais, oriundas de quê? Aí aquela questão dos talismãs, dos votos, dos pactos, dos acordos, apostas, né? Muitos de nós ainda vamos naquela ilusão de que vou jogar na Mega Sena de Natal e de Ano Novo para ajudar a minha casa. Não, ele diz que isso aí está muito distante e é um caminho enganoso, porque nós devemos nos libertar dessas cadeias mentais, porque elas são perigosíssimas. E ele pede também para nos esquivarmos do uso de armas, artes marciais, qualquer tipo de defesa, porque ele conclui de uma forma muito linda. Ele diz assim: o servidor fiel possui na consciência tranquila a fortaleza inatacável. Então, queridos, a casa nos convida hoje a esse pensar. Na minha conduta, enquanto fé raciocinada, eu tenho examinado a mim mesmo, tenho procurado permanecer na fé, creio na existência futura e sei que as provas que devo passar, seja por questões financeiras, dificuldade no relacionamento familiar, na casa onde eu me encontro servindo, na seara que eu estou ali, né, irmãos católicos, evangélicos, de outras crenças nos ouvem também, gostam de ouvir. Aonde eu estou? Estou lá como servidor, estou lavando os pés daqueles que ali chegam. É nesse caminho que ele nos convida, nessa chamada de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 13, item 5. Ou seja, provai-vos a vós mesmo. Cabe a nós, como está lá, né, na obra, o que a cada 3 anos devemos fazer uma avaliação se foi sucessivo o nosso processo evolutivo. E assim, a casa nos pede que a nossa conduta perante a nós mesmos seja como pede no nosso Evangelho, de domar as nossas más inclinações e termos o cuidado de compartilhar, de co-conviver, de redistribuir as tarefas que o Criador nos dá como mordomos fiéis dele e que Jesus nos deu a seara consoladora para que possamos nos limpar das sombras que ainda carregamos, a fim de que a mansuetude e a virtude do Mestre se faça manifesto, porque a paz dele ele nos deu e nós devemos dar a paz dele também. Assim é nas escolhas que vamos fazer e nas atividades que vamos realizar e nos espaços que fomos colocados para fazermos a obra do Criador e levar o Evangelho de Jesus com o nosso sentir, o nosso pensar e o nosso agir. Que o amor de Deus e a paz de Jesus estejam em todos os corações, hoje e sempre.